A irmã Sueli chegou, estávamos falando da irmã. Mas é lógico, devido à pergunta que a irmã fez no nosso último encontro. Vamos respondê-la agora. Mas para antes de mais nada, eu vou pedir para a irmã Sueli orar, pedindo a bênção, direção de Deus para esse nosso encontro. Para mim, Isso. eu, ô glória! Ô Paizinho querido, Deus tremendo, Deus todo-poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor, Amém. hoje e para todos sempre. Senhor, nós te damos glórias, nós te damos graças, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos confere de mais uma vez estarmos reunidos como corpo de Cristo, Senhor, para estudar a tua palavra. Amém. Oh, Deus querido, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, humildemente nós clamamos a Ti. Primeiramente, que perdoe os nossos pecados. Depois, ó Deus, leva cativos os nossos pensamentos em obediência a Cristo. E permita, Senhor, que o teu Santíssimo Espírito trabalhe em nós através Amém. desta palavra que será ministrada aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, encontre terra boa, terra arada, terra adubada, preparada, Senhor, para fazer a semente germinar e dar frutos a 30, 60 e a 100 por um, conforme está escrito na tua palavra. Amém. Deus, dá sabedoria ao nosso irmão Betão para falar aos nossos corações. Usa a vida dele, Senhor, como vaso de honra, como o Senhor sempre o tem usado. E, oh Deus amado, nós estamos aqui, abertos, dispostos, oh Senhor, com os corações completamente voltados para que o Senhor opere o teu querer e o teu efetuar em nossas vidas. Glorificado seja o teu nome. Amém. 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 Queridos, a irmã Sueli havia nos feito um questionamento na aula próxima passada. E nesse questionamento, ela perguntou: Pastor, como é que pode, nos dias de hoje, a igreja estabelecida há tanto tempo, a igreja já caminhando há tanto tempo, continuar crescendo do jeito que está crescendo? Esse pessoal longe de Deus, e esse pessoal buscando, inclusive, igreja de Satanás e coisa desse tipo, tanta miséria, tanta tragédia em nossos dias. Como é que pode um negócio desse com a igreja já há tanto tempo aqui na Terra? Aí eu fui pesquisar para entender alguma coisa. E, lógico, orar a respeito. Sem orar, eu falei, não vou responder essa pergunta, por isso eu falei, vou responder a semana que vem. E aí, Deus me falou o seguinte: quando ele criou o mundo, ele criou uma família, e essa família começou a caminhar com ele pelo jardim, andava junto com ele. O propósito dele era que eles caminhassem com ele o tempo todo. Mas essa família, um dia, foi persuadida e foi enganada. Como consequência da desobediência, foram colocados para fora do jardim. Eles cresceram, multiplicaram-se, mas no meio de tudo aquilo, Deus olha para uma família e se relaciona com ela. E queria que essa família, nesse relacionamento, dissesse às outras famílias, como era esse Deus maravilhoso, que queria se relacionar com o homem, ter um relacionamento com o homem. Mas a coisa não caminhou muito bem. E essa família se desviou, se separou. E todos os homens, aqueles homens daquele período ali, estavam perdidos.
E Deus falou assim: não, vou recomeçar tudo de novo. E com essa família, ele colocou eles dentro de uma arca e começou tudo de novo. E a coisa, mesmo assim, não caminhou muito bem. Essa família também, eles começaram a andar longe de Deus e se afastaram de Deus. E já ficaram tão longe que não teve jeito. Aí Deus faz o seguinte: escolhe um povo. E Deus escolhe um povo e fala assim: opa, eu me relacionando com esse povo vai mostrar a todas as nações a grandiosidade e o amor que eu tenho por eles. Separou esse povo, cuidou desse povo, levantou líderes, levantou reis, mas mesmo assim, deu leis para esse povo. E com a lei, para mostrar para esse povo que como poderia se chegar até ele. Mostrar a realidade que aqui tudo aquilo que a única coisa que nos separava dele, a única coisa que nos separa de Deus chama-se pecado. O pecado leva para a condenação, o pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. Eu digo homem no sentido genérico, é claro. E o homem, quando pegou isso na mão, teve dificuldade e essa nação achou que Deus era algo exclusivo deles e seria Deus somente deles. Apesar que Deus os livrou da mão dos seus inimigos, que deu vitórias tremendas para esse povo, colocou-os numa terra que ele dizia que mana leite e mel, que era a terra que foi prometida aos seus antepassados, e os colocou ali, e eles foram prósperos. Em dado momento, esse povo chega assim: olha, nós queremos, as outras nações têm reis. E Deus estando no meio deles, se relacionando diretamente com eles, através ali no meio deles, não era suficiente. Então eles tiveram reis. Deus levantou um rei. Depois levantou esse rei também se corrompeu, pecou, se afastou. Aí Deus levanta um rei segundo o seu coração, a Bíblia diz. E foi um grande reinado. O reino se tornou forte, poderoso. Mas esse homem também estava com a mão suja de sangue. E chega um momento que ele resolveu criar um templo, porque até então era tenda. E nesse templo, a glória do Senhor se manifesta de maneira visível, de maneira tal que os sacerdotes não podiam ficar no templo de pé. A glória do Senhor estava no meio do seu povo. Mas o filho desse rei, com toda a sabedoria que tinha, ele começa a fazer aliança com outros povos, se aliançar com outros povos, e o coração dele se desvia. E os seus filhos se desviam mais ainda. A nação que foi escolhida por Deus para ser a representante, para mostrar ao mundo o poderio do Deus Todo-Poderoso, do relacionamento e de quão bom seria estar junto com o Deus Todo-Poderoso, ela se corrompe, ela se divide, Reino do Norte, Reino do Sul, eles se separam, se distanciam tanto que o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, Deus fala assim, não dá mais para conviver com esse povo, Deus manda um inimigo devastá-los. Jerusalém, ou ali a capital, Judá, Benjamim, que eram essas tribos que permaneceram fiéis, depois do tempo também se desviam. Deus levanta Nabucodonosor e os tira da terra que foi prometida a eles, onde eles seriam prósperos, onde eles teriam a comunicação e a comunicação direta com Deus. E nesse período, inclusive, não tinha médico. Sabe por quê? Quando alguém adoecia, ele ia até o sacerdote o ungia, ele era curado. Mesmo estando debaixo, tendo nascido debaixo do pecado, quando foram afastados do paraíso, Deus os curava com tranquilidade, e a mão de Deus era sobre esse povo. Mas eles ficaram tão distantes, que Deus levantou um corretor chamado Nabucodonosor. Foram levados cativos para a Babilônia, ficaram afastados de Deus.
Mas a promessa que havia sido dada lá no início, que haveria de haver um que haveria de esmagar a cabeça da serpente, ou seja, aquele que seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo para que o homem pudesse se reconciliar com ele. Promessa feita também, confirmada lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, porque ele estabeleceria a paz do homem com Deus. Ele vem. E ele foi reconhecido por João Batista, lá quando ele descia as barrancas do Rio Jordão, e ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele é batizado, o próprio Deus, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E ele sai pregando. E ele chega, ele é tentado, depois de tentado, ele vem ao templo e ele lê aquele trecho do profeta Isaías: o Espírito Santo é sobre mim para curar os quebrantados, dar vistas aos cegos, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje cumpriu-se essa profecia. Ele estava no meio de nós, ele está no meio de nós, fisicamente. E as pessoas perguntam, mostra-nos o Pai. Ele fala: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra aquela mulher que pergunta ao Senhor: mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. E a salvação é para todos. Todos aqueles que quiserem vir até ele e se reconciliar com Deus, através dele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele havia de ser morto. Ele é morto pelos nossos pecados. Quando ele derrama o seu sangue, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o último sacrifício. A lei aponta para ele, como Paulo escreve lá em Romanos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Primeiro ao judeu, ao grego, e depois todos eles, todos podem se achegar. A salvação está agora disponível aos homens ao alcance. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí acontece o que foi prometido pelo profeta Ezequiel, pelo profeta Joel. No capítulo 2 de Joel, diz assim que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E acontece o dia de Pentecostes, depois da sua assunção. As pessoas são tomadas, batizadas, envolvidas pelo Espírito Santo. E agora? Todo aquele que abre o coração para Jesus nasce espiritualmente e pode e recebe o Espírito Santo, o Paráclito, junto com cada um de nós. E a pessoa que fez que toma essa decisão de caminhar ao lado de Cristo, ela é salva. E para todas essas pessoas, ele deixou apenas um comando. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Ele disse assim: é-me dado toda a autoridade, tanto na terra como no céu. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E ele continua dizendo: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que acontece agora? Aquele que abre o coração para Jesus, aquele que proclama Jesus, aquele que abre e permite que Jesus entre em sua vida, ele é selado, como Paulo escreve lá em Efésios, com o Espírito Santo da promessa. Recebe o Espírito Santo e agora, com o Espírito Santo, ele tem autoridade para dizer não ao pecado e tem autoridade para proclamar a salvação em nome de Jesus e para proclamar o nome de Jesus. E aí, obedecer ao mandamento. Qual é o mandamento? Fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. Essa ordem foi dada, e o que Pedro fez no dia de Pentecostes? Ele fala: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez o Cristo. Ele é o Messias. E naquele dia se converteram 3.000.
E foram se convertendo, e foram se convertendo. E quando você pega e lê ali no livro de Atos, isso vai acontecendo porque eles vão fazendo o quê? Discípulos. Como diz lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E tinham tudo em comum. Isso é a igreja verdadeira. Dali para cá, agora, irmã Sueli, respondendo com mais propriedade depois desse prólogo. O que aconteceu? Em algum momento, a igreja parou de fazer discípulos. A igreja começou a se reunir e começou a fazer culto. E achou que fazer culto estava tudo certo. E alguns que aceitaram Jesus não foram informados que eles têm que fazer discípulo. E o que aconteceu? A salvação chegou ao mundo e o mundo não está sabendo que a salvação já chegou e que Jesus Cristo é a cura para o homem relacionar-se, é a cura para o pecado, e que é a única coisa que separa o homem de Deus. E não entendeu que Jesus Cristo é a solução para se relacionar com Deus. E quando você entende isso, você começa a anunciar para todas as pessoas, independente da cor, credo, língua, nação, que Jesus Cristo é o Senhor. E quando a pessoa ouve que Jesus Cristo é o Senhor, quem faz a obra não é o homem. Lembra que nós temos o Espírito Santo? É o Espírito Santo. E se a pessoa não quiser aceitar, Betão, é porque ela não quer aceitar, é o problema dela. É ela com Deus, ela tem que ser informada. E se ela fala assim, eu quero esse Jesus, aí o que você faz? Você diz para ela o que ela tem que fazer. Bem simplesinho. Aliás, qual é a informação? A primeira informação que você tem que dar para a pessoa. Primeiro, que Deus a ama e tem um plano maravilhoso para ela. É o plano da reconciliação, de caminhar com Deus. Segunda coisa, que diante da santidade de Deus, da pureza de Deus, não tem um justo sequer. Todos nós somos pecadores. E a terceira coisa, que é seríssima, o salário do pecado é a morte. Não estou falando aqui de morte física, eu estou falando de morte espiritual, separação eterna de Deus, sem condição nenhuma de ter relacionamento com Deus. Quarta coisa maravilhosa, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Então, se você entender isso, e fala, Senhor Jesus, eu preciso de ti. E nesse momento eu abro a porta do meu coração e te convido, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou e perdoa os meus pecados. Sabe o que acontece? Jesus entra, não são as palavras, é a fé depositada em Jesus. E ele entra na vida da pessoa. E quando ele entra, ele nunca mais sai. É a oração que você faz uma vez só. E sabe o que vai acontecer? Você recebe o Espírito Santo. Você deixa de ser somente corpo e alma e passa a ser corpo, alma e espírito. Você nasce espiritualmente. Daí para frente, tem quatro coisinhas que tem que ser feita. A primeira delas é orar. Não precisa ser uma reza decorada, não. Você fala com Deus aquilo que vai no seu coração, ansiedades, desejos, necessidades, paixões. Isso é orar. Segunda coisa, ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai alimentar o espírito. Agora você tem uma vida espiritual que precisa ser cuidada. Terceira coisa, frequentar uma igreja que prega a palavra de Deus. Não precisa ser a sua igreja ou aquela perto da gente, não. Uma igreja próxima à sua casa, que você se sinta bem. Frequente uma igreja que prega a palavra de Deus. E a quarta coisa, que eu acho que é a mais importante de todas elas. Com Jesus você vai experimentar muitas alegrias, momentos maravilhosos. Não diga que a vida vai ser um mar de rosas, não. Só que agora toda e qualquer dificuldade você atravessa com Jesus. Não queira Jesus só para você. Fala de Jesus para os outros. Isso é fazer discípulos. E aí, caminhar com essa pessoa, olhando para você, para a vida que você tem com Jesus. Aí você vai cada dia mostrar para ela como é caminhar com Jesus. Ela olhando para você, como é que você trata seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu vizinho, aqueles que estão ao seu redor, olhando para você,
Elas vão entender que você tem uma vida com Jesus e caminhar com Jesus é ser parecido com você, porque aí você está imitando Jesus. E quando isso acontece, o discipulado já está acontecendo. E quando ela entender isso e visualizar que está caminhando para o céu, aí que vai acontecer? Ela não vai querer isso só para ela. Ela vai falar para o outro e vai fazer discípulos. E vai fazer mais discípulos. E vai fazer mais discípulos. E à medida que vamos fazendo discípulos, as pessoas que hoje estão cegas pelas trevas, estão embaixo, caminhando a passos largos para o inferno, porque estão sem Jesus. E todo aquele que não convidou Jesus para fazer parte da sua vida está afastado de Deus, está separado de Deus e caminha para um só lugar: condenação. Não estou condenando ninguém. Eu não condeno ninguém. Cada um escolhe. Ah, Betão é aquela pessoa que não tem condição, que eu não consigo falar com ela. Só para vocês terem uma ideia. Nós temos pessoas que estão buscando no Ramadã a iluminação e elas estão encontrando com Issa. Jesus tem se revelado a elas. Sabe por quê? Se você e eu nos calarmos, as pedras vão começar a clamar. E é o que está acontecendo hoje. Irmã Sueli, as pessoas só continuam caminhando a passos largos para o inferno, afastada de Deus, adorando imagens, adorando demônio, se prostituindo, se envolvendo na maldade, na malícia, na mentira, na discórdia, no erro, na violência, porque não conhecem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, e não tiveram uma experiência de relacionamento pessoal com Jesus. Quando a pessoa tiver um relacionamento pessoal com Ele, ela abandona o pecado. Porque o pecado não é porque nós estamos falando aqui que a vida da pessoa muda. É porque ela deixa de olhar para as coisas desse mundo, para os prazeres dessa vida e olha para o céu, para aquilo que ela vai ganhar. E ela começa a experimentar a comunhão com Deus. E ela começa a experimentar o que Jesus disse: Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não é paz transitória, não é paz passageira, não é o que depende das circunstâncias exteriores. É paz que brota lá do fundo, de dentro dela, para fora. Não depende da circunstância, não depende do preço das coisas, não depende dos governantes, não depende de político, não depende da situação do tempo, ou de como ela esteja vivendo, ou a situação na qual ela viva. A paz, ela vem de dentro para fora. À medida que quanto mais próxima de Jesus, quanto mais perto de Deus, mais ela vai experimentando essa paz e mais ela vai crescendo no conhecimento e da graça de Jesus. E vai ser tão maravilhoso, vai ser tão precioso, vai ser tanto gozo, tanta paz, tanta alegria, que as pessoas, quando olharem para ela, vão perguntar: o que aconteceu com você? E ela vai começar a compartilhar do amor de Jesus, vai falar do que está acontecendo na vida dela, de como é maravilhoso caminhar com Jesus, viver uma vida com Jesus e experimentar o amor de Jesus. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas vão querer experimentar esse amor e, consequentemente, não vai ter mais espaço para as trevas. Porque quando a luz chega, as trevas se dissipam. Quando a verdade chega, as dúvidas saem. Quando a luz chega, o medo vai embora. E a paz verdadeira reina e preenche todo aquele vazio, aquela angústia e aquele medo vão embora e se dissipam e uma nova vida começa. É uma vida espiritual que cada dia se aproxima mais, nos aproxima mais de Deus e nos une mais. E o Espírito Santo vai tendo liberdade de agir. E aí vem os dons, e aí vem a alegria, e aí vem a paz, e aí vem o amor. Isso é experimentar a nova vida. Por isso, ratificando a resposta da sua pergunta, muita gente não está experimentando, porque muitas vezes a igreja não está vivendo isso. Tem muito crente que não tem uma vida de oração. Ah, pô, a vida é tribulada, tal, e não separa tempo para orar. Não lê a Bíblia, não estuda a palavra. Consequentemente, não tem muito o que compartilhar. Ah, mas tem medo, tem timidez. Não, não. Abre tua boca e estás encherei, porque o coração fala. A boca fala do que o coração está cheio. É o que Jesus diz.
E deixa Deus te usar, querido. Deus te usar, querida. E não se acanhe, não se preocupa. Quando encontrar com alguém, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que está a sua vida com Jesus? E quando alguém chegar para você, eu estou passando por essa dificuldade, posso orar por você? E deixa o Espírito Santo fazer o resto. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. E deixa ele te usar. Hoje, quando eu cheguei na academia, eu encontrei com uma jovem que aceitou Jesus dentro da academia. E foi uma alegria abraçá-la. Aceitou Jesus dentro da academia. Ah, mas alguém pode aceitar Jesus dentro da academia? Pode. Ô, Betão, você é o cara, hein? Maravilhoso, você prega. Não, 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 não. Eu sou um pé de chulé. Miserável pecador. A graça me alcançou. E eu falei, não porque eu falei, opa, eu vou falar para essa jovem aqui de Jesus. Não, 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 não. O Espírito Santo já tinha tocado no coração dela. E quando eu perguntei como é que está a tua vida com Jesus, ela abriu o coração. E eu só falei para ela o que eu falei, acabei de explicar para vocês aqui. E sabe o que aconteceu? Falei, então você ora lá, a hora que você quiser, que você tiver um tempo, faz essa oração aqui. Então ela falou para eu posso fazer agora? E começa a acontecer. Ah, Betão, e se a pessoa fala assim, eu não quero ouvir desse Jesus? Tudo bem. Você não tem que se preocupar, porque a obra não é sua. A obra é do Espírito. Ah, mas então ele quer dizer para mim que nem todo mundo vai para o céu. As pessoas escolhem se querem ir ou se não querem ir. Quem escolhe é a própria pessoa. Deus já mandou Jesus. Ele já enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, tem um bando de gente que está perdida, que está buscando satisfação e preencher o vazio do coração neste mundo. O que o mundo oferece. Às vezes com bebida, às vezes com sexo, às vezes com uma série de coisas. Prazeres desse mundo, satisfazendo a carne e por aí vai. E às vezes se envolvem com trevas, enganadas e iludidas, achando que estão bem. Cabe a você, cabe a mim, dizer para elas que Jesus já veio e que ele é a salvação. Ele é o Filho de Deus. Inclusive, quando Paulo escreve para Timóteo, ele tem uma colocação muito legal. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha, tá? O que está ali no capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nós temos que orar, gente, por todos os homens. Lógico, aqui homens é no sentido genérico. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo, aliás, 1 Timóteo, desculpe, capítulo 2. Detalhe, presta atenção no que ele está dizendo aqui. Antes de tudo, a minha recomendação, ou seja, presta atenção no que tem que ser feito. Que se façam súplicas. Súplica é suplicar. Senhor, tem misericórdia daquele, ou daquela pessoa, ou daquele meu amigo, ou daquele meu vizinho, ou daquela caixa do supermercado, ou daquele moço do Uber. Deus tem misericórdia dele quando eu encontrar com ele.
Faça ou daquela súplica. autoridade. Vou chegar lá, minha irmã. Vou chegar lá. E olha só. Intercessões. Eu vou interceder por ele. Eu vou me colocar no lugar dele. Eu vou pedir por ele ou por ela. Eu não digo ele no sentido genérico. E também agradecer, porque ele tem um contato comigo. Por todos, todos, independente de credo, independente de cor, raça, religião. Walter Locke diz o seguinte: a vontade de Deus para salvar é tão ampla como a sua vontade para criar. A vontade de Deus de salvar, o Deus quer se relacionar com o homem, com a mulher. Deus quer ter comunhão. Ele veio, mandou Jesus. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo todo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa colocação, e olha só, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Cheguem ao conhecimento. Como é que alguém vai conhecer a verdade se eu não anunciar? Se eu não falar que Jesus os ama? Como é que alguém vai conhecer a verdade? Gente, o desejo é que todos sejam salvos. Salvo de quê? Do inferno, da condenação, de uma vida de desgraça aqui na terra. Desgraça é que está sem graça. Não experimentou a doce presença de Jesus, não experimentou a paz de Jesus, não experimentou o amor de Jesus, não experimentou o que é vida de verdade e está tentando encher o vazio do seu coração com tudo e qualquer tranqueira que esse mundo oferece e não está experimentando a verdadeira salvação. Gente, Deus tinha um plano. O plano de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério. Olha só o ministério meu e seu da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, mas confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19. Olha a responsabilidade. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Isso aconteceu para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Gente, não é para um, não é só para mim, não é só para você. Queridos, é para todos. F. Brown, ao escrever sobre a passagem, o chama a Carta Constitucional do Trabalho Missionário. Diz que é prova de que todos os homens são capazes de receber Deus. Ou seja, eles podem receber, todo homem, toda criatura é capaz de receber Deus. Ou seja, ser revestido, de algumas igrejas aí dizem ser batizados com o Espírito Santo, serem envolvidos pelo Espírito Santo. Na mesma proporção que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, na mesma proporção que a glória do Senhor encheu o templo, na mesma proporção que a raiz de uma árvore está envolvida pela terra, na mesma proporção que um pássaro, quando está voando, está envolvido pelo ar, na mesma proporção que um peixe dentro da água está envolvido pela água, o Espírito Santo pode nos envolver. E daí, gente, todo perdido, todo ignorante e todos os pecadores
podem ser alcançados pela graça, por essa salvação tão grande, tão imensa, que muda a realidade do homem, pode mudar, inclusive, a realidade da nossa nação. Marcou a história de muitas gerações, marcou a história de muitos povos. E a presença de Deus no meio do povo muda a forma como esse povo enxerga o seu semelhante. Por quê? Quando você começa a se relacionar com Deus, a primeira coisa que acontece, você começa a amar o seu próximo. E ele avança. Súplicas, orações, intercessão. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações. Gente, súplica, a fim de suprir. Quando você faz súplica, você está com a ideia de suprir uma necessidade. Suplicar, pedir para que alguma necessidade seja preenchida. É substantivo do verbo etug, ou petição. Em algumas traduções, petições. Originalmente, esse verbo significava simplesmente encontrar-se ou estar de acordo. E aí vai, meu querido, minha querida. E, gente, suplicar é colocar e dizer: olha, não dá para viver sem. O meu próximo, D6, o meu próximo precisa. Ele não pode viver sem Jesus. Aquele que não conhece Jesus ainda, ele não pode viver sem. Ele não pode passar essa vida aqui sem experimentar essa alegria, esse gozo. Eu me lembro, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E aí vai. Gente, quando você experimenta a presença, o gozo, a paz que só Jesus Cristo dá, não tem jeito. Você contagia as pessoas que estão à sua volta. E as pessoas perguntam: escuta, o que aconteceu com você? O que, que você viu? Você viu um passarinho verde? O que está acontecendo com você? Não. Aí você vai dizer: a graça me alcançou, a glória do Senhor encheu o meu coração. E eu estou experimentando o que é verdadeiramente paz, o que é verdadeiramente gozo, o que é alegria do Espírito Santo. E quando você olha para a pessoa e vê ela naquela miséria, reclamando da vida, reclamando de tudo, sofrendo, não tem jeito, nós temos que orar por essa gente, tem que suplicar e falar: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para falar a palavra de sabedoria para essa pessoa, para que ela possa encontrar e verificar e voltar a viver para a luz e aprender a olhar para o céu e entender que o Senhor é Senhor e pode mudar a vida dela. E, queridos, não para por aí. Quando ele usa o termo proseuchas, proseuchas no grego, é oração, é falar com o Pai, é ter relacionamento com o Pai. A recomendação que Paulo dá a Timóteo é o seguinte: Paulo, ô Timóteo, presta atenção, cara. Oração tem que fazer parte da sua vida. Oração tem que ser algo que aconteça de maneira natural e espontânea. Queridos, eu tenho tido uma experiência com Deus que é fantástica. Eu não preciso colocar despertador, nada. Todo dia, às 4 horas da manhã, Deus me acorda para orar. Ô, Betão, você é um cara de oração. Não, tem dia que eu quero dormir. É, tem dia que eu quero dormir. Quando Deus me acorda, eu olho pro relógio. Falei: já sei, senhor, já entendi. E eu vou dizer uma coisa para você. Depois da oração, eu durmo. E se não colocar despertador, eu perco a hora algumas vezes. Se eu tiver algum compromisso muito cedo, eu tenho que colocar despertador. Sabe aquela expressão: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz dormir em segurança? O Salmo. Uhum. Correto. Você tem problema de insônia? Eu acho que Deus está te acordando para orar. Querido, quando acordar de madrugada,
Começa a orar. Ah, Betão, eu não consigo, porque se eu começar a orar de madrugada, eu durmo. Gente, tem coisa mais deliciosa que dormir no colo do pai, orando, em comunhão com ele, nos braços dele, juntinho dele. Ah, meu. Transforma o seu travesseiro num altar. Consagra ele ao Senhor. E eu vou dar uma outra dica. Antes de dormir, coloque teu chinelo embaixo da cama. Coloca lá embaixo da cama. Sabe para quê? Na hora que você levantar, que você acordar, quando você for pegar o chinelo, você vai ter que ajoelhar. E quando você ajoelhar, agradece mais um dia. Entre em comunhão com Ele. Aproveite essa oportunidade e comece a experimentar a doce presença do Espírito logo de manhã. Logo de manhã, quando começa o dia. Eu aprendi uma coisa muito legal. Quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por mais um dia. Ô, Betão, você é um cara de oração mesmo? Não, 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 querido. Eu aprendi isso depois de muito tempo de frequentador de igreja. Eu aprendi isso depois de muito tempo estando dentro de igreja. E de uma boa igreja. Agora o pastor falava lá, eu falava, ô, pastor, legal isso aí, hein? Esse negócio de oração aí deve ser um negócio fantástico. Ó, curti, hein? Eu só era assim. Nunca tinha experimentado. Gente, só experimentando. E quando Paulo dá essa recomendação para o Timóteo, eu não tenho dúvida que Paulo tinha tido muitas experiências de oração. E quando Timóteo recebe essa carta e lê isso aqui, ele não fica só para ele. Ele manda, copia essa carta e espalha para os irmãos. Porque isso aqui é vida. E quando a pessoa entender que a gente não pode ter uma fé burra, a gente começar a orar, entender, e outro, esse negócio entrar na mente dos cristãos, e eles começarem a orar, sabe o que vai acontecer? A gente começa a salvar vidas. Gente, eu lembro daquele cântico que fala que Elias orou e o sol parou. Elias orou, o fogo não, Elias orou e o fogo desceu. Josué que orou e o sol parou. Elias orou, fogo desceu lá no altar, lembra lá? Lá com os profetas de Baal. Orou. E Deus respondeu que de maneira? Com fogo. Josué, no meio da batalha, orou, o sol parou. Quando fizeram o cálculo para lançar as primeiras espaçonaves do mundo, eles encontraram uma diferença de posicionamento do Sol em relação, da Terra em relação ao Sol. Aí foram procurar entender o que estava acontecendo. Um cara pegou e falou assim: ó, o cálculo, a diferença do cálculo está aqui, ó, na Bíblia. E quando você lança uma espaçonave, ela tem a questão de massa, o cálculo inercial, mais a gravidade da Terra e o posicionamento que ela vai estar em relação também ó, às coisas lá e tudo mais. Esse negócio todo. Oração. E sabe o que acontece? Tem um cara que foi chamado Príncipe dos Intercessores. O nome dele, George Miller. Ele tem um livro no qual ele relata 50.000 orações respondidas. 50.000 orações respondidas. Você já passou, tomou nota das orações os pedidos que você faz para Deus? Começa a tomar nota. Começa a anotar. Começa a guardar. Continuando. E ele avança. Intercessões. Interceder.
pelo outro. Aquele que não conhece Deus, que não conhece Jesus, que está afastado, que está no meio do pecado. Gente, ele está afastado de Deus. O que que a gente faz? A gente chega e fala: Senhor Jesus, tem misericórdia do fulano, tem misericórdia da fulana, ou dele, ou dela, do meu amigo, do meu parente. Salva, transforma, muda, faz maravilhas, faz um milagre, Jesus. E anota no seu caderninho. Dia tal, eu fiz o pedido pro fulano, pra fulana, e deixa o espaço ali. Quando Deus responder, sabe o que você faz? Deus respondeu. Aí sabe o que você faz quando chegar na igreja, que tiver ali os intercessores? Vai lá e dá o testemunho. E se o microfone chegar na tua mão, você glorifica a Deus e dá testemunho do que Deus está fazendo. Robertão, mas Deus responde hoje, nos dias de hoje? Sim, Deus cura, Deus salva, Deus muda situações. O coração do rei está na mão de Deus e a tudo quanto quer o inclina. Queridos, aprende, tá? Que em teu seis, em teu seis, interceder, colocar-se no lugar da pessoa, ter misericórdia e pedir que o Senhor faça milagre, faça maravilhas. E lógico, Eucaristia. O católico usa muito essa palavra. Eucaristia. Eucaristias. É ações de graças. Ações de graças, Eucaristias. Da graça. Eu me lembro quando nós estávamos inaugurando o templo de Mauá. Ia inaugurar no sábado, o pastor Edson ia estar lá na inauguração. E deu uma tempestade, aquela tempestade de verão. Faz tempo que a gente não vê por aqui, inclusive. E era umas 10 horas, o pastor Zezinho me liga. Betão, deu uma essa chuva que caiu aqui. Tinha uma goteira no teto, caiu bem no meio da mesa. A mesa de som para a inauguração amanhã, no sábado. Queimou. E eu falei, sabe o que eu falei para ele? Glória a Deus. Ah, você ficou doido, cara. Ele ficou bravo do outro lado. Quem conhece o pastor Zezinho, ele não tem papas na língua, não. Ele diz o que pensa para quem, seja para quem for. Você não entendeu, cara? Prendemos a mesa de som. A inauguração amanhã vai ser sem som. Pois é, Deus está nesse negócio. No dia seguinte foi eu e a Ellen lá para Santa Efigênia comprar mesa de som. Aí você fala assim, pô, mas a igreja tinha dinheiro? Não, não tinha. Congregação, gente. Começando. Não tinha dinheiro. E eu falei, Deus, o Senhor tem os seus propósitos, seus planos. A obra não é minha, a obra é do Senhor. Eu dei graças porque eu sabia que Deus era suficientemente poderoso para fazer não só aquilo que nós pedimos, mas infinitamente mais. Peguei meu cartão de crédito e usei. E fiz lá em 12 vezes. Trouxe, instalamos com caixa, tudo. Eu peguei do meu, eu falei, eu quero melhor. Não quero porcaria, não. Ele comprou porque o reino de Deus merece o melhor. Como é que você ia pagar isso, Betão? Não sei. Você quer para Deus? Aí os Zezinhos fizeram as contas lá, os irmãos falaram, não, a gente vai conseguir pagar. Agora, olha que coisa legal. Nessa semana, naquele dia que eu fiz a compra, era o último dia de uma promoção da American Express. Quem gastasse acima de R$ 8.000 na época, concorreria a uma passagem para Nova York e de volta. Para minha surpresa, a American Express entrou em contato comigo. Olha, precisa me emitir 2 passagens para Nova York para o senhor.
Eu nunca tinha ido a Nova York. E Deus me abençoou com uma ida até Nova York, porque eu criei. Ô, Betão, você é o cara, né? Olha que bem. Não, não, gente. Deus faz isso para a gente entender que nada acontece sem que Ele queira, sem que Ele saiba, sem que Ele permita, e nada foge ao seu controle, à sua direção. Eu vou parar aqui. Eu não vou entrar nem nos outros pontos que dava para entrar, porque eu gastei muito tempo com a resposta para a irmã Sueli, e já são 20 horas e 20 minutos. E eu tenho que franquear a palavra para vocês. A gente retorna na primeira semana de agosto. Combinado? Dúvidas, comentários, críticas, até aqui, a palavra é de vocês. Oi, auxiliadora, fica à vontade. Já está aberto seu microfone. Fica à vontade, querida. Já está aberto. Estou aprendendo, pastor. Agora já estou mais esperto com essa internet aqui. Então, pastor, eu achei muito relevante a explicação que você deu. Aí eu Glória a Deus. lembrei do texto de Estevão, Oh, quando o Estevão fala, ele discorreu tudo até chegar naquele ponto, né? Deu para entender perfeitamente a sua resposta, e eu acho que a irmã Sueli também entendeu. E no final você fechou com chave de ouro, dizendo por quê que a igreja está assim, porque não se faz discípulo, né? Porque se fizéssemos discípulos, as coisas não seriam desse jeito. Algumas vezes, quando eu vejo uma pessoa que assassinou alguém, que fez determinada coisa, eu penso assim: se essa pessoa tivesse Jesus, ela não teria feito isso, né? E fala, Deus tenha misericórdia, né? Porque até porque já fez mesmo, não adianta nem você julgar nem condenar. Mas eu fico pensando, se Jesus tivesse entrado na vida dela, a vida dela seria totalmente diferente, assim como foi na nossa, né? Vai saber Deus o que nós seríamos sem Jesus, né? Então é isso. Tá bom, pastor? a Deus toda a glória, querida. Obrigado pela sua contribuição. Irmã Maria Alice, fica à vontade. Abre. Ok. Ah, ali ele fala que entrega o Alexandre e o outro para Satanás, para não mais blasfemarem. Ele fala, antes de tudo, eu exorto que se use a prática de súplicas. Você frisou bem essa súplica. Muitas vezes nós já julgamos alguém só no jeito da gente, da pessoa ser, você falar, aquele não adianta eu falar, eu vou chover no molhado, ele não vai querer nada, e é bobagem, tá na cara que ele não quer nada de Deus. E a gente já elimina aquela pessoa. A gente tem muito daquilo quando sai para evangelizar ou sente assim que Deus cobra alguma coisa, a gente julga muito as pessoas. E ele fala que é para a gente, é a prática, ele está exortando a gente na prática da súplica, como quem diz, aquele meu vizinho, eu sei que ele está no outro, ele não quer saber de Deus, mas orar mesmo, suplicar para que Deus abra a porta, aquilo que você falou, que o Espírito de Deus vai abrir. É Amém. suplicar. E aí, com intercessão, ação de graça, a favor de todos os homens, até daqueles que a gente pensa que não vai ser salvo, né? É para a gente suplicar. Exatamente. Senão ele não falava a todos os homens, porque o Todos. homem censura aqueles que a gente quer falar. Eu falo, eu quero que a minha família seja salva, eu oro por eles todos os dias, mas o outro lá de longe, ou o meu vizinho, eu não estou nem um pouco preocupada com ele. Quando eu me converti de novo, o Espírito Santo ele dava um amor pelas pessoas do mundo que eu sentia uma coisa assim impressionante. Eu peço tanto a Deus para voltar aquele amor daquela maneira. Era impressionante. Aonde eu estava, eu falava que Jesus está aqui e Jesus alguma coisa fazia quando estava em algum lugar. E eu, olha, era impressionante como eu agia. E depois a gente vai ficando tão sabido, né? E vai ficando tão difícil, né? E, e é interessante.
no 2 que ele fala assim: em favor dos reis e de todos os que acham investido de autoridade. Quantas vezes a gente tem essa animosidade que a gente fica com certos candidatos, com certos que ganharam lá, com certos reis, com certos governantes, a gente nem ora porque ele não faz parte do que eu penso, do que eu gosto, do que eu queria. Mas ele pede, em Provérbios 21, eu acho que esse versículo ele é muito interessante. E ele bate bem aqui, você vê? Ele fala assim, eu estou só enriquecendo um pouquinho, você já enriqueceu demais. Ele fala assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Deus não pega o coração na marra. Nós temos que entregar esses corações desses reis na mão do Senhor, Amém. com É isso mesmo. intercessão. Intercessão, é Senão exatamente isso. o diabo ia dizer para Deus, ué, mas quando é rei e autoridade, você vai lá e toma eles na marra? Se fosse assim, se Deus pegasse eles na marra, só tinha príncipe ou rei bom, ou governante bom. Mas ele quer que intercedamos. Ele pede aqui, ó, para vocês terem vida boa, com mansa, com tranquilidade. Então, nós temos que realmente, querendo ou não, gostando ou não, falar, entrego essa vida nas tuas mãos. Faz o melhor para nós, Senhor. Amém. E Deus vai agir. E é interessante. E no 6 ele fala, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quando eu vi assim que todo joelho do perdido ou do salvo um dia vai dobrar e falar, Jesus realmente, Senhor é Senhor. Quando Jesus se mostra ali para os reis ali os Herodes ali quando ele está sendo crucificado, um por um, ele falava, fala quem sou, você é Jesus? Ele falava, tu dizes, você sabe no teu coração que você é, que eu sou. Então ele não, ele já via que o cara está vendo, mas não está querendo. Então, todo joelho um dia, ele fala em tempo oportuno, todo mundo vai ajoelhar e dizer, mesmo aqueles que não têm mais jeito para eles, que eles não têm mais escapatória, mas eles vão reconhecer que Jesus Cristo é Deus. E glória a Deus, né? Amém. Só isso aí que eu queria falar. Obrigado, minha Maria Alice, pela sua contribuição. Deus continue abençoando, usando sua vida, também auxiliadora. A irmã Sueli levantou a mão, querida. Fica à vontade. Duas coisas. Sim. Eu frequentei uma igreja e foi a única. Eu frequentei muitas igrejas, né? Já passei por vários lugares. A única igreja que eu frequentei que orava pelo Brasil em todos os cultos. Orava pelo Brasil, orava pelas famílias, pelos pastores, missionários, por todos os investidos em algum cargo na igreja. Cargo não é a palavra, né? Na igreja. Então, Ministério. todos os cultos, tá? Em todos os cultos se orava para o Brasil, para as famílias e pelas pessoas da igreja, pelas autoridades da igreja, pelos membros, pela igreja, tá? Foi a única. Recentemente eu pedi na igreja para orar pelo Brasil, meu pedido foi cortado, não foi orado, porque a gente estava aí na iminência, não sei se vocês lembram, de uma guerra, né? Estava chegando aqui, todo mundo estava dormindo, né? Mas foi cortado. E outra coisa, muita coisa já aconteceu quando a igreja, como um todo, num lugar, como um todo, quando essa igreja passou a orar. Veja o que aconteceu na Coreia.
A Coreia era o país mais atrasado do mundo. Em 20 anos, a Coreia se tornou um país avançado, porque aquele povo, às 5 horas da manhã, todos os dias, se reunia dentro da igreja para orar. Não era um, não era dois, era todo mundo ia para a igreja para orar. Há um tempo atrás também, eu acho que já faz um bom tempo, teve um astro que estava para colidir com a Terra. E a igreja orou. E aquele astro, aquela coisa, não sei o que era, se desviou e foi para longe. Seria uma colisão terrível, mas houve uma igreja específica que orou e aquele elemento astral saiu e desviou. Porque hoje a igreja do Brasil não para orar. Vai esperar acontecer igual aconteceu no Canadá esse final de semana? Querida, deixa eu fazer uma intervenção aqui, só para os irmãos que vão ver essa gravação. Todas as quarta-feiras, às 19 horas, nós temos um grupo que ora pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, pelo nosso município, pelos governantes, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelos deputados, pelos senadores, pelos vereadores, deputados federais, deputados estaduais. Esse grupo é o grupo dos intercessores da nossa igreja. Toda quarta-feira, às 19 horas, lá no Atos 18. Então, se você quiser se juntar a nós, ou quiser fazer parte dos intercessores, aquele grupo que fica lá na frente da igreja, e, e todo terceiro domingo, e toda terceira quarta-feira do mês, fica ali na frente, são o grupo dos intercessores. São mais de 120 intercessores que têm um tempo de oração, e aquele pedido que você anota naquele papelzinho, esse pedido vai para os intercessores. Lógico, nós temos esses intercessores e temos outras pessoas que não fazem parte desse grupo, mas que também oram, tá? Há um grupo que se reúne às 6 da manhã na igreja, antes de ir para o trabalho, eles oram. É um grupo dos profissionais. Tem um grupo dos adolescentes que na sexta-feira se reúne para oração, só para oração. Só para oração. E ora pelo país, pelos governantes, pelas autoridades e pela obra da nossa igreja. Gente, você acha que todo domingo se converte gente na nossa igreja porque a pessoa, foi legal essa mensagem, eu vou me converter. Hoje é o meu dia. Oração, gente. É oração que está acontecendo. Nós temos grupos que oram nesses horários que são horários que toda semana acontecem. Queijo branco e tomate. Pastor, Eu me reúno pastor, com um grupo de pastores. Eu me reúno com um grupo de pastores na segunda-feira, às 7 horas da manhã. E nós oramos. Pastor, eu também eu recebo lista de oração também, de doença. Isso. Eu recebo Então, também, eu oro, a gente ora também. É e intercessores em outra Agora coisa. casa. veja, Obrigado, irmã Lourdes, pela tua você intervenção. Só concorda que concluir o raciocínio. Só concluir o raciocínio. Então, nós temos esses grupos que são grupos que têm horários específicos. Os intercessores, eles recebem via WhatsApp os pedidos de oração, e esses pedidos de oração são colocados, só para vocês terem uma ideia, esses são os pedidos de oração que eu recebo, que não são enviados, e aqui também estão as respostas de oração. Nós temos vários grupos. Tem grupo que ora por família, tem grupo que ora por enfermidade, tem o grupo que ora pelos líderes, tem grupo que ora pelos políticos, pelo país. Nós temos esses grupos. A gente não faz propaganda disso? Não.
E nós entendemos que a igreja, quando nós fazemos aquele culto, aquele momento de intercessão, é um momento de gratidão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se o pastor grava, pegasse em um culto só os testemunhos que são dados ali para os intercessores, e colocasse na internet, ia fazer fila de gente querendo vir receber oração na nossa igreja. Presta atenção no que eu vou dizer, eu vou repetir. Se pegasse os testemunhos que nós ouvimos só no domingo, só em um domingo, das pessoas que vêm dizer o que aconteceu com elas, o milagre, os milagres que Deus está fazendo hoje, cura, libertação, salvação, e, e por aí vai. Se ele começar a falar do púlpito, isso, e as pessoas ouvissem na internet, ia fazer fila na porta da igreja, de gente querendo só receber a cura, receber a salvação, receber o milagre. Não é esse o propósito da nossa igreja. Fazer discípulos de Jesus é pessoas que vivam como ele viveu e que imitem Jesus no seu trabalho, no ponto de ônibus, lá na faculdade, lá no seu condomínio. O propósito da nossa igreja não é o milagre. O milagre é consequência. E eles estão acontecendo na nossa igreja. Gente, são mais de 1.800 membros arrolados. Você acha que é porque as pessoas... É igual o Rotary Club? Não é. Milagres estão acontecendo. Maravilhas estão acontecendo. Eu sou testemunha de milagres que aconteceram diante dos meus olhos. E Deus fazendo maravilhas. A minha vida é um milagre. Eu fui diagnosticado com policitemia vera. Os últimos exames, a minha contagem de hemácias, plaquetas e elementos do sangue está normal. Coração de alguns irmãos da igreja. Aleluia. Quando eu fui tirar sangue, porque quando eu fui diagnosticado, você tem que fazer sangria. E eu comecei a quimioterapia. Tinha pessoas que estavam tomando 5 doses de quimioterapia por dia. Depois de 3 meses, eu tomo uma dose, que é um comprimido, por dia. 5 dias e 2 dias, sábado e domingo, não preciso tomar. E tão bom que está o resultado. Aí o que aconteceu? Os irmãos estão orando. Deus está fazendo milagres diante de nós. Eu vou dar um testemunhozinho rápido para você. Antes da pandemia, a empresa que eu trabalho chegou para mim e falou assim: ó, Roberto, o seu salário vai ser reduzido de 20%. Estou terminando já. Liguei para ele e falei: Ellen, vamos reduzir o meu salário 20% antes da pandemia. Eu falei: vamos descansar no Senhor. Vamos continuar contribuindo para a obra missionária. Passou a pandemia, sem aumento até então. Final do ano passado, eu estava para ir para a Europa. Uma semana antes de eu viajar. Roberto, vamos reduzir o seu salário em 40% do que ele é hoje. Sem aumento todo aquele período, e foi reduzido mais 40%. Falei para ele, falei: olha, vamos apertar o cinto, mas vamos continuar fiéis ao Senhor. Só para a glória de Deus. Meu apartamento está quitado. Hoje, eu fui na concessionária amanhã de manhã, eu vou pegar o decalque de chassi do meu segundo carro 0 km. Pô, mas como é que é isso? Faz a matemática aí. Eu dou consultoria e as pessoas me chamam. "Pô, eu preciso não ter um projeto aqui, você quer fazer? Faço. Bico. Ah, você vive de... Você não pode falar isso em Portugal, mas aqui no Brasil você pode falar. Vive de fazer bico? Sim. Eu sou um especialista em infraestrutura
E Deus tem me sustentado. Ah, coincidência, Betão. Hoje o país está indo tão bem, está todo mundo bombando de dinheiro. Queridos, Não mesmo. eu tenho pessoas que estão orando por mim. Eu sei que os irmãos oram por mim. E eu sou grato pelas suas orações. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês saibam o que Deus está fazendo na minha vida. Isso é milagre diante dos meus olhos. Não porque eu seja melhor que ninguém, gente. Eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor. Estou compartilhando com vocês para vocês percebam que a oração que a igreja está fazendo está dando resultado. Deus está respondendo. Se eu estou aqui hoje com essa vitalidade, com essa disposição e com esse ânimo, mesmo com o diagnóstico de pleurimia, de não sei o que lá, câncer na medula. Eu estou aqui porque você tem orado. E Deus faz. Para que a gente veja que Ele é poderoso, maravilhoso. E nada, nada foge ao controle dele. E Ele nos colocou acima de todo principado, potestade e poder. Para quê? Para Essa você ser internet testemunha da tá muito. maravilhosa graça do Senhor e glorificar o nome dele em tudo que Ele faz. Essa é a nossa herança. Esse é o nosso propósito. E nós vamos continuar avançando. Até que a última fronteira seja reconquistada ao senhorio de Jesus Cristo. Ou até que ele venha. Até que Amém, ele Jesus. volte. Amém, Jesus. Amém? Amém. Auxiliadora, nós já estouramos o nosso tempo. Eu vou Sim, pedir para você orar agradecendo por esse nosso encontro. tá bom. E na Meu primeira microfone, semana... é, Oi, querido, pode falar, pode falar. meu microfone tá aberto, pastor? Eu já nem Aberto, sei. Tá, aberto. então tá bom. Oro sim, gente. E aí já vou aproveitar para agradecer a Deus por mais um milagre, que hoje entrou para nós o pedido de oração de um bebê que nasceram gêmeos, um estava muito ruinzinho, quase para morrer, e agora à tarde a irmã falou que a mãe ligou que o bebê fez xixi, agora à tarde. Oh, Então ela glória. falou, esse xixi é um milagre. E É ela isso, falou, Jesus. então é a resposta das nossas orações. Então, Deus está fazendo muitos milagres, pastor. Eu não Glória sou a Deus. da Oh, intercessão Deus. geral, eu sou da intercessão do Ministério de Mulheres. Vocês estão Mas vendo, tenho gente? visto Deus fazer muita coisa, pastor, muita coisa mesmo. Glória a Deus. Praticamente toda semana tem um milagre. E glória a Deus por isso. Tá bom? Graças a Deus. Vamos orar então. Amém. Senhor Jesus, nós louvamos o Senhor. Bendizemos o Senhor pela graça. É só a tua graça, Senhor, que nos alcançou, que por ela nós podemos interceder e orar e buscar a tua face. Deus, hoje eu quero te louvar por essa aula, por essa resposta que era da irmã Sueli, da maneira como o pastor discorreu tão bem toda a trajetória Glória por bíblica, Deus. Deus, como o Senhor falou ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem falado, a postura das igrejas, Deus, o Senhor tem nos ensinado. Continua, Jesus, abençoando a nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Dá-nos sabedoria, firmeza na tua palavra, Senhor. Dá-nos um relacionamento mais profundo com o Senhor a cada dia. Deus, eu louvo por todos os milagres que o Senhor tem feito, tanto na intercessão dos grupos pequenos, como na intercessão geral da igreja, por tudo que o Senhor tem feito. Continua sustentando os teus servos, continua sustentando o pastor Betão, não só ele, mas todos os professores de escola dominical, todos aqueles que têm gasto sua vida para nos ensinar a palavra de Deus. Continua, Deus, trabalhando na nossa vida, que nós possamos dar um bom testemunho, que possamos fazer discípulo do Senhor e que a nossa vida seja, Deus, um espelho do Senhor, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado Agora por é esse boas instante, férias obrigado para por nós, esse né, tempo. pastor? Nós vamos voltar Exatamente, tem que um período dia? de férias. Primeira semana de
de agosto, De agosto, tá? na terça mesmo. Isso, na terça-feira, Tá primeira bom. semana, a gente retorna. A data correta aqui, deixa eu aproveitar e já falar aqui a data correta. Deixa eu pegar no calendário aqui. Antes de encerrar, será no dia 6. Dia 6 de agosto. Tá bom. 6 de agosto nós retornamos. 6 de agosto. Tá certo. 6 de agosto retornamos. Meu senhor, você está querendo dizer alguma coisa, mas seu microfone está fechado. Ah, eu não sei abrir. Não se preocupe, estamos te Abriu. ouvindo, Eu querida. vi. Aí, Estamos te ouvindo. vai ser no mesmo endereço que o senhor mandou? Isso, vai ser o mesmo, vai ser o mesmo. Continua no mesmo, continua no mesmo. Tá O bom, endereço não tá, muda, tá ok? tá bom. Deus abençoe, pastor. Muito, muito, muito obrigada. Amanhã vai ser Descansa, hein? bênção na igreja, gente. Não perca Descansa, amanhã. viu? Ok. Pastor descansa também, né? Um pouco, né? Descansa Deus de nós abençoe, um Deus pouco. abençoe. Tá Deus bom. abençoe, gente. Fiquem na paz. Essa Amém. turma é Deus abençoe. pequena, mas dá trabalho, né, pastor? Amém, né, meu Deus? Deus abençoe. Amém. Tá, tchau, tchau para todo mundo. Deus Pela semana abençoe. de agosto, ele falou, né?